Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é História do povo hebreu, lição 4. Hoje nós vamos falar tudo sobre Israel nos dias atuais. Pela Bíblia, o que a Bíblia fala sobre Israel nos dias atuais? Israel é a figueira de Deus, o relógio de Deus na terra? Por que os palestinos brigam tanto com Israel? Tem base bíblica? Tem uma profecia para isso ou não? A guerra de Israel com os palestinos é de ordem física ou de ordem espiritual? Tudo isso você vai aprender nessa aula de hoje, História do povo hebreu. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia e professor em teologia há mais de quase 25 anos em São Paulo. Estou ministrando aula de teologia em 16 países e 27 estados brasileiros. Já são mais de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. Nós temos 3 cursos: básico, 20 livros, básico, médio, bacharel, 40 livros, o mestrado em teologia, para quem já fez o bacharel, pode fazer agora o mestrado, é esse livrão grande, ó. Temos o anel de teologia para quem já se formou, com a letra alfa e o ômega, pedra ametista, original, banhada a ouro. E se você quiser fazer a tua formatura presencial aqui em São Paulo, as inscrições já estão abertas para a próxima formatura de teologia aqui em São Paulo, capital. Você vai receber da minha mão esse diploma, você vai receber direto da minha mão esse canudo, a sua formatura, tá bom? Vamos para a aula de hoje. Os hebreus nos dias de hoje. Olha só, tem uma profecia aqui, ó. Tem uma palavra da Bíblia. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Hajam paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos teus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Salmo 122, versículo 3 e do 6 ao 8. Tudo isso que eu li tá aqui, ó. Vamos ler todo mundo junto, pessoal. Lição 4, a referência da Bíblia. Câmeras, mostra aqui. Vamos lá. Olha lá, lição 4, os hebreus no dia de hoje. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Orai pela cidade de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz. Salmo 122. Israel, olha aí, tá vendo aí, pessoal? Israel hoje é o estupim do mundo. Tem um pastor, o pastor Isaías Silva, perguntou para mim o que eu acho dessas guerras dos palestinos contra Israel. E ele perguntou para mim se montar um estado palestino seria o suficiente para acabar com essa guerra, apaziguar. Eu disse que não. Por que não? Pode montar Estado de Israel, país de Israel, cidade de Palestina, Estado palestino, tudo sobre Palestina pode montar. Mas essa guerra não é de ordem física, essa guerra é de ordem espiritual, meu irmão. Essa guerra não é de hoje. Lembra de Abraão também guerreou, Moisés também fez guerra, Davi fez centenas de guerras, dezenas ou centenas de guerras, e muitos outros reis de Israel. Essa guerra pendura desde a criação, meu irmão, de Israel, desde com Abraão. Essa guerra é de ordem espiritual. Então não adianta criar uma cidade, um estado, um país para os palestinos, que agora vai apaziguar da trégua entre Israel e os palestinos, vai ter paz.
beijinho entre judeus e palestinos nunca vai ocorrer. Meu irmão, até o presidente dos Estados Unidos, acho que foi Bill Clinton, naquele tempo, tentou fazer a paz, com poucos dias, meses, já quebraram a aliança. Agora, beijinho, ó, para judeus e palestinos vai chegar. Sabe quando? Quando o anticristo chegar na terra, ele vai dizer, atenção, eu vou fazer uma aliança de paz com o planeta todo por 7 anos. Aí sim chega a paz, mas uma paz provisória do anticristo, que ele promete uma aliança de 7 anos, de paz Israel, Palestina e a nação, o mundo inteiro, e com 3 anos e meio ele quebra essa aliança, aí volta toda de novo a brigaiada de gato e cachorro. A Bíblia diz assim, até o fim haverá guerra. Israel, todos nós sabemos, Israel é um povo da promessa de Deus. Quem tiver contra Israel, está contra o próprio Deus. Deus fez Jesus nascer de Israel, prometeu Abraão lá para Israel. Então, meu irmão, Israel é um povo espiritual. Ainda que eles não tenham o espírito, como é a profecia de Ezequiel, né? O vale de ossos secos se juntaram e formou corpo, porém estava sem espírito. O corpo é Israel, que se formou em 1948, porém Israel está sem o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o profeta profetizou, na visão de ossos secos, Ezequiel 37, é tudo para Israel, e juntou ossos, carne. A visão de ossos secos não era literal, pessoal. A visão de ossos secos em Ezequiel 37 não é literal. Não, porque eu preguei, eu li, porque lá Ezequiel profetizou e os ossos, o cemitério voltou à vida. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: simbólica, figurativa e literal. Lá nessa Ezequiel 37 não é literal, é simbólico. Representa o quê? A nação de Israel, morta, dispersa, só os ossos. Aí Deus vai, traz ossos e carne, porém sem o Espírito. 1948, todos os ossos, todas as carnes, criou o corpo perfeito, 1948, pela ONU. Mas quando que Israel vai ter o Espírito Santo? Quando o anticristo fazer uma aliança com a terra e quebrar a aliança, aí todas as nações do mundo vai contra Israel. Aí é a hora deles reconhecer, ó Messias, envia-nos o livramento, pedimos perdão por não reconhecer a tua vinda como Messias. Aí a Bíblia diz que descerá o espírito de súplica sobre o meu povo Israel, a casa de Davi. Então, meu irmão, a igreja é a noiva de Cristo. Porém, Israel, meu irmão, é o povo da promessa. Eles têm uma promessa através de Abraão. Eu abençoarei toda a tua geração, a tua descendência, Abraão. Então, Israel é abençoado por Deus. Tá bom? E como é que está Israel hoje? Hoje o Oriente Médio é a região mais conturbada do planeta desde os tempos antigos. Desde o tempo de Davi, meu irmão. Essa guerra não vai acabar. Você pode perceber que Israel e Hamas guerria, aí daqui 2 anos de novo. Israel e Hamas entre guerra. Aí daqui 1 ano, 3 anos, no máximo 5 anos ele se atraca de novo. Israel é irmão de Jesus Cristo. Jesus nasceu em Israel. A igreja é noiva, mas Israel é irmão de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém. Nós temos que orar por Israel. Quem ora por Israel é bem-aventurado. Agora, eu vou contar para vocês um pouquinho da origem dos árabes. Nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a concubina Agar. Agar deu filho a Abraão e Abraão chamou seu nome
que tivera com H, Ismael. Isso está lá em Gênesis capítulo 16 e versículo 15. O que eu vou falar agora, essa história, está lá em Gênesis capítulo 16 e versículo 15. Qual é a origem dos árabes? Preste atenção, nem todos os muçulmanos, nem todos os árabes são muçulmanos. Nem todos os muçulmanos são árabes. É assim, ó. Nem todos os brasileiros são crentes. E nem todos os crentes são brasileiros. Mais ou menos isso. Nem todos os árabes são muçulmanos. E nem todos os muçulmanos são árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a concubina H. E H deu um filho a Abrão. E Abrão chamou seu filho de Ismael. Gênesis 16 e 15. Muitos árabes do Oriente Médio são descendentes dos povos antigos que desapareceram. Portanto, todos os árabes são ismaelitas. Portanto, nem todos os árabes são ismaelitas. Ismaelita e medianita se confundem em Gênesis. Então, meu irmão, agora eu vou contar a real briga entre os dois povos. É o seguinte: Deus promete a Abraão um filho. Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, beleza. Aí Sara, só porque você está rindo, o nome do menino vai ser Riso. Passou-se o tempo e nada. Acho que foi uns 13 anos. Nada. Aí Abraão, a promessa de Deus está demorando. Eu tive uma ideia. O que é? O que você acha de deitar com a nossa escrava, nossa empregada, H? H era uma empregada de Abraão, que morava lá limpando na casa dele, cuidando, uma empregada lá do Egito. Ela era africana, lá do Egito, H. Aí Abraão, meu irmão, como todo homem gosta de carne, o sexo é uma coisa incrível. O homem não vive sem 5 coisas: comer, beber, dormir, descansar e sexo. Sexo é uma necessidade. Sexo é um dos maiores prazeres que o homem pode ter na terra. Aí a Sara, a esposa dele, oferece quem? A babá, a empregada. Ô Abraão, você quer pegar, você quer comer, H, você quer deitar com ela? Aí Abraão, ele até se desfez. Não, Sara, mas por quê, né? Ele doidinho para pegar ela. Não, Sara, mas por quê, né? Não, porque está demorando a promessa e eu vou dar ela para você deitar essa noite, passar uma lua de mel, para nascer uma semente para mim. Eu quero um filho, como Deus prometeu e está demorando. Eu quero que você pegue essa mulher, engravida ela e o filho vai ser para mim. Aí Abraão, que dia que você vai me dar ela? Essa noite. Aí Abraão perfumou a cama. Vem para cá, minha empregada. Vem para cá, minha empregada, vem. Aí os dois têm uma bela noite de sono e de sexo e de amores. Abraão deita sexualmente com a sua serva H, a mulher lá do Egito, que era africana. Então, naquela noite, Abraão engravidou H. Com poucos dias não descia para ela, e ela começou a sentir: Abraão, eu acho que você colocou um menino aqui dentro de mim. Aí passou 3 meses, estou grávida. Abraão, beleza, você pai, além de uma noite memorável, uma noite prazerosa, eu vou ser pai. Aí a Sara, né? Ô glória, eu vou ser mãe. Ó, esse menino aí quando nascer, você me dá, viu? Ele é meu filho. Aí H até tá bom. Quando nasceu H amamentando, cuidando da criança, aí Sara, ó meu filho. Aí H, teu filho, por que você não gerou? Foi eu que gerei com Abraão.
Não, mas você emprestou a barriga de aluguel para o meu esposo, que o filho é meu. Ela, não, o filho é meu. Aí ela, como assim? Eu falei para você deitar com meu esposo para me dar um filho. Sim, mas o filho é meu. Não é, não é. Eita, meu irmão, a briga começou. Abraão, reunião no barraco. O que foi, Sara? Sara era uma mulher bonita, formosa. A Bíblia diz que era formosa à vista. Sara era uma mulher siliconada, bonitona, turbinada. Abraão amava muito Sara. O corpão perfeito, só era estéril, não podia ter filho. Abraão, reunião no barraco. O que foi? Agar deitou contigo para gerar um filho para mim. Eu fui lá e falei que o filho é meu. Ela disse que não, o filho é dela. E ela está zombando de mim, que fala que eu não posso ser mãe. Não acredito que Agar está fazendo isso com você, tá? Ô Agar, é verdade que você está zombando disso? Ela não pode ter mãe, ela é estéril. Eu que sou mãe, eu que engravidei. O filho é meu, não é dela não. O filho é meu e teu, Abraão. Não é dela essa mulher não. Abraão, expulsa essa mulher de casa, esse menino. Eles estão me desafiando. Aí Abraão, não vou expulsar não, porque era filho dele, né? E ele estava pegando ela, com certeza. Aí Sara falou, se você não expulsar, eu vou embora de casa. Porque Sara era mulher general, era uma mulher autoritária. Até porque quando Deus pede para Abraão matar Isaac, ele pede de madrugada. Porque se fosse durante o dia e Sara visse Abraão levando Isaac para ser sacrificado no monte igual Deus pede, a Sara não ia deixar. Ela era autoritária, Sara. Então Abraão decide, ou eu ou essa empregada. Como Sara era bonitona, não, meu amor, é você. Então manda esses dois embora. Vem cá. Agar, Ismael, é triste, mas eu tenho que fazer com vocês. Tá aqui, ó, a sacolinha de pão, a sacolinha de água, vão embora. A Sara não quer mais vocês aqui na minha casa não. Estou muito triste, mas eu não posso deixar de mandar vocês embora, senão ela vai embora de casa. Aí a Agar, tá bom, eu vou embora com o menino, é meu filho, foi embora. Aí acabou o pão, acabou a água, o menino começou a chorar, e Agar, Deus tem misericórdia, Deus de Abraão, acabou a água, acabou a comida, aí apareceu um anjo para Agar. Agar, eu vou abençoar você, eu vou trazer comida para o menino, não se preocupe, esse menino não vai morrer. Deus fez um bocado de promessa, está lá no livro de Gênesis, só você ler a história. Gênesis capítulo 16, né? Está tudo aqui nesse livro, a história. Aí tudo bem, Agar foi embora, formou os árabes, o Ismael, cresceu flecheiro, né? Se juntou com o filho de Isaac, Esaú. Esaú teve um problema com Jacó, com o pai, com a mãe, e teve que fugir de casa. Aí ele foi lá por causa do tio dele, tio primo. Quem era? Ismael. Aí junto Ismael, com rancor da família de Abraão com Sara. Aí Esaú também estava com briga. Os dois primos se unem, casa com mulheres e gera os árabes. Então o Ismael casou e o Esaú, também brigado com Jacó, casou, e eles moram numa cidade que dá origem aos árabes, os muçulmanos, os árabes. Então quem são os árabes? São os filhos de Ismael, de Abraão com Agar. E quem são os judeus? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Os judeus são descendentes de Abraão.
através de Isaac e Jacó. Os árabes são os descendentes de Abraão, através de Agar, não de Sara. Então Abraão tem duas linhas de filhos, os judeus e os árabes. Quem é o pai dos árabes? Abraão. Pegou Sara, engravidou, nasceu os árabes. Abraão é o pai dos árabes. Abraão é o pai dos judeus. Não é em vão que Abraão deu origem às 3 maiores religiões do mundo. De Abraão nasceu o judaísmo, de Abraão nasceu o cristianismo e de Abraão nasceu o islamismo. Todas essas 3 maiores religiões do mundo têm por pai na fé Abraão. Judaísmo de Abraão tem 4.000 anos. Cristianismo, que também vem de Abraão com Cristo, 2.000 anos. Islamismo, que vem de Abraão com Maomé, 1.500 anos. Então, as 3 maiores religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, vem de quem? De Abraão. Essas 3 religiões são monoteístas. O que significa essa palavra monoteísta? É a crença em um único Deus. E politeísmo é a crença em muitos deuses. Todas as 3 religiões que surgiram de Abraão são monoteístas, creem em um único Deus. Então Abraão é o pai dos árabes, que saiu brigado. E Abraão é o pai dos judeus. Então, resumindo, judeus e árabes são o quê? Primos, primatas. São briga de primos. Os árabes querem a terra que Deus prometeu para Abraão. Os judeus dizem que a terra é dele, que a promessa é para Isaac. Mas os árabes alegam e comprovam, na verdade. Nosso pai na fé é Abraão, simplesmente com outra mulher que não seja Sara, Agar. E o livro dos judeus é a Torá. O livro do Alcorão, o livro dos muçulmanos, dos árabes, é o Alcorão. No livro dos judeus está dizendo que Abraão levou pela fé sacrificar Isaac a Deus. No livro do Alcorão, dos árabes, dos muçulmanos, está dizendo que Abraão, pela fé, levou Ismael, olha só, não foi Isaac, Ismael, para ser sacrificado no Monte Moriá. Para os judeus, Abraão levou Isaac para o sacrifício. Para os muçulmanos, Abraão levou Ismael. Para os judeus, a promessa das terras que Deus prometeu a Abraão é para os judeus. Para os árabes muçulmanos, a promessa das terras é para o primogênito, que é Ismael, que realmente o primogênito de Abraão é Ismael. Só que a promessa não foi com Agar, a promessa foi com Sara. Abraão, você e Sara vai ter um filho. O filho da promessa é Abraão com Sara, que nasce Isaac, que Isaac nasce Jacó, que Jacó coloca as 12 tribos no mundo. Só que para os muçulmanos árabes, a promessa é do filho primogênito, que é Ismael. Então, naquele tempo que Abraão mandou embora, eles criaram aquela rixa, aquela briga, neto, bisneto, sempre é um povo que um brigou com o outro. Árabes e judeus sempre se brigaram. Árabes e hebreus, sempre brigou. No tempo de Davi, aí, meu irmão, aí ele já brigava, né? Os árabes brigavam com Israel. Não é só de hoje. Essa briga já tem mais 4.000 anos. Desde Abraão a briga começou. Essa briga que tem dos árabes lá com Israel, ela pendura 4.000 anos. Não é a criação de um Estado de palestino que vai mudar esse destino. Essa briga é espiritual.
É uma briga que está no DNA dos judeus com os árabes. É uma briga de família, é uma briga de primos. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Preste atenção. Eu tenho minha esposa, minha família, meus filhos, então se eu morrer, a herança é deles. Agora, eu deito com uma empregada minha, com a secretária. Aí tem um filho. O meu filho com essa secretária tem o mesmo direito dos meus filhos originais com minha mulher original. Então eu sou casado e tenho uma família com vários filhos. Aí eu pego uma irmã da igreja, pego uma secretária, pego uma amiga minha e tenho relação sexual com ela. Aí nasce um filho. Ele tem o direito ou não? Claro que tem. E agora? Aí é que começa a briga. Os árabes são os filhos da empregada. Os judeus são filhos da mãe legítima. Mas pela lei, os dois têm direito. Por isso que a briga não acaba. A briga está no DNA. A briga está no interesse das coisas, patrimônio herdado por Abraão, Ismael, Isaac. A briga está no sangue, está no DNA. A briga de família. Aí vem mais o capeta, endossa, mata Israel, mata Israel. Os árabes têm, porque Israel tem a promessa de Deus e os árabes não têm. Deus até falou que ia abençoar, tal, foi uma grande nação, mas aí eles se desviaram de Deus, meu irmão. Os árabes estão desviados de Deus. Quem está com Deus hoje é os judeus, embora de uma maneira bem diferente do cristianismo, mas são o povo da promessa. Entenderam, meu irmão? Então, esse é a verdadeira história. Se você quiser ler, saber tudo o detalhe que eu estou falando, está em Gênesis 16. Abraão deita com H, lê lá. E se você quiser saber tudo com mais detalhe, você compra esse livro, História do Povo Hebreu. Tudo que eu falei está aqui, e está na Bíblia, tá bom? Esse é o encerramento dessa aula, lição 4. Aí amanhã vai ser ética pastoral. Amanhã uma nova matéria, ética pastoral. Pessoal, não esqueça de comprar os livros. 20 livros, ó, teologia, cristologia, aqui, ó, cristologia, pneumatologia. 20 livros é o curso básico. O curso básico médio bacharel, 40. Se você quiser esses livros, me chama no meu WhatsApp que está aqui embaixo, tá bom? E para encerrar essa aula, eu vou mostrar aqui aonde eu li, tá bom? Tá tudo aqui, ó. Câmeras. Olha lá, pessoal. Tudo isso aqui é aula 4, ó. Olha, ó. A origem dos árabes tá aqui, ó. Tá tudo aqui nesse livro aqui, ó. História do Povo Hebreu, tá aí, ó. Tá bom? Ali é a janela, aqui é o diploma que eu dou aula, aqui é onde eu leio o computador, aqui é os livros, aí é aonde eu gravo, aqui é o restante da escola, que tem salas, aí a entrada lá embaixo. Você vem aqui, aperta o interfone número 5 e eu mostro esses livros aqui, ó. Aqui é os anéis, para quem quer anel. Esses anéis que vocês estão vendo aí, é esse mesmo anel aqui, ó. Entendeu? Ó, tá aí, ó. Que é o canudo para os alunos que vai fazer a formatura de teologia. Pessoal, quem quiser abrir um núcleo teológico, eu mando esses livros para sua casa, ó. Aqui é um mês, outro mês, outro mês, outro mês. Você reúne os irmãos aí na sua igreja e dá aula para eles. Ou você abre uma própria escola de teologia e eu vendo franquia. Quem quiser falar comigo, aqui é eu, aqui é o meu WhatsApp, ó. Tá bom? Me chama no WhatsApp, fala com o pastor.